Dia 9, fazendo devocional, uma vida com propósitos com vocês. E o tema de hoje é: o que faz Deus sorrir? O sorriso de Deus é o objetivo de nossa vida. Agora é a nossa tarefa descobrir o que faz Deus sorrir. E o autor aqui traz Noé como exemplo. E aí, os temas são: Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais amava. E na Bíblia diz que Noé andava com Deus. E que, trazendo isso para nós, o que Deus mais deseja é que a gente tenha um relacionamento com Ele, né? Que a gente ande com Ele. O nosso Criador nos quer como companheiros. Ele nos criou para amar, para Ele nos amar, e Ele deseja que a gente o ame também. Ele anseia que você o conheça, que você queira o conhecer e que você gaste, né? Que você use o seu tempo para ficar com Ele. Deus sorri quando confiamos completamente nele. Noé confiou no Senhor mesmo quando nada fazia sentido. Quando Deus falou, faz uma arca, Noé confiou nisso. E até o próximo tema, né? Então, ele não apresentou desculpas para a construção dessa arca, né? Ele fez inteiramente o que Deus pediu e fez Deus sorrir. E o autor traz a seguinte frase: confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra as suas promessas, que o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. Então, confiar é um ato de adoração, tá? O próximo tema, né? Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. E recentemente eu li sobre uma obediência radical e extravagante, né? Até tá aqui no canal, nos vídeos do livro da Joyce Meyer, né? E o autor traz que Noé fez exatamente o que Deus ordenou. Nenhuma instrução foi deixada de lado e foi feito tudo no modo e no tempo que Deus determinou. Como e quando Deus determinou. Então a gente deve fazer as coisas que Deus nos pede sem hesitar e sem pensar assim, vou orar. Se é Deus que tá te pedindo, você não tem que orar nada a respeito disso, né? A gente deve fazer sem demora, porque o autor ainda traz que todo pai sabe que demorar para obedecer também é desobedecer. Forte, né? Então, Deus não deve explicação e nem precisa apresentar um motivo para tudo que Ele nos pede, para tudo que Ele manda a gente fazer, né? A compreensão pode esperar, mas a desobediência não. Então, você às vezes vai fazer coisas que você não entende no momento, mas você vai fazer porque você não vai desobedecer. E depois, lá na frente, a gente vai entender. E existem coisas que só a eternidade vai poder explicar, gente. A gente tem que ter isso claro em nossa mente, que existem coisas que nós vamos fazer aqui, mesmo sem entender o motivo, mas a gente vai obedecer, porque Deus tá mandando, Deus tá pedindo pra gente fazer isso. Você não precisa querer uma justificativa para tudo. Deus nem precisa se justificar. Começa por esse ponto, né? Então, o autor ainda traz que a obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Então, obedecer rápido, obedecer imediatamente vai nos ensinar sobre Deus. A obediência é a prova de que a gente ama Jesus. Já pensou se fosse, né? Você só vai provar que você ama Jesus se você obedecer. Você obedeceria ou não? Claro que sim, né? Se você ama Jesus, você vai obedecer. E aí o autor traz bem assim para finalizar esse tema. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Contudo, como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. E por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Então, meio que é uma coisa, a gente pode visualizar, né? Amar é igual obedecer. Que legal, né? Adorei esse amar é igual obedecer. Então, o próximo tema é: Deus sorri quando louvamos e damos graça continuamente. Deus gosta de receber elogios, né? Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. E Deus também gosta de receber. Ele sorri quando expressamos diante dele adoração e gratidão. Então, louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito, né? E quando a gente oferece louvor e ação de graça, o nosso coração também se enche de alegria. Deus sorri quando usamos nossas habilidades.
Deus gosta de observar a nossa vida, gente. Eu achei tão legal essa parte que o autor trouxe, né? Quando a gente tá descansando, quando a gente tá comendo, quando a gente tá trabalhando, quando a gente tá convivendo com as pessoas, Deus observa tudo. Nós agradamos a Deus quando a gente nos permite sermos nós mesmos. E Deus também tem prazer quando a gente se alegra com as coisas que Ele criou. E o autor escreve bem assim, ó. Deus tem prazer em você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. E aí, ele trouxe um exemplo muito massa, e eu vou ler também. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico diz: "Creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz e quando corro, sinto que Ele fica satisfeito." Mais adiante ele diz: "Desistir de correr seria menosprezá-lo, porque não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas habilidades para o prazer de Deus." Cada ato nosso pode ser um ato de adoração quando a gente agradece a Deus por ele, né? Pelos seus dons, por aquilo que você faz. Isso pode se tornar um ato de adoração. E agradar a Deus deve ser um anseio diário em meu coração. Eu anotei isso aqui escrito, que a gente tem que querer agradar a Deus. O tema para a reflexão do nosso quadro é: Deus sorri quando confio nele. O versículo para memorizar é: "O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor." Salmo 147:11. E a pergunta para meditar é: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida preciso confiar mais nele? Então, considerando que Deus sabe o que é melhor para você, em qual área da sua vida você precisa confiar mais em Deus? E é isso, gente. A gente se vê no vídeo de amanhã.